A graça e a paz, meus irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria pensar com você hoje num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que nos fala assim: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos, que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim inconveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. É interessante, irmãos, que o Evangelho de Lucas não é um evangelho segundo a orientação, vamos dizer assim, que ele teve por ter andado com Jesus. Porque Lucas não andou com Cristo. Lucas não foi apóstolo. Lucas não foi um homem que teve o privilégio de conhecer o Senhor. Aliás, Lucas ele é o único escritor de toda a Bíblia que é um gentio. Ele era sírio, da região de Antioquia. E ele se converteu provavelmente na igreja de Antioquia. E quando ele se converte, ele passa a andar com Paulo e passa a ser então um discípulo de Paulo. E ele começa então, tudo indica que quando Paulo foi preso, nesse período de 4 anos que ele esteve preso lá em Roma, ele aproveitou para fazer então a sua investigação a respeito da vida de Jesus. E à medida que ele vai então escrever, ou à medida que ele vai querer botar em ordem aquilo que vai ouvindo, ele procura minuciosamente se informar com as pessoas. Ele faz uma pesquisa de campo. Ele é como um bom jornalista, né? Porque hoje nós estamos na época do fake news, né? Muitos jornalistas, infelizmente, estão inventando histórias. Lucas não. Lucas ele procurou as fontes, ele procurou se informar minuciosamente de tudo que foi dito a respeito de Jesus Cristo. Tanto que o Evangelho de Lucas é o evangelho mais completo em relação à vida de Jesus. Tanto que ele fala a respeito da visita do anjo para Zacarias, falando a respeito do nascimento de João Batista, dando inclusive o nome. Fala a respeito da visita do anjo Gabriel a Maria, falando a respeito do nascimento de Jesus, como seria a situação, como iria acontecer. Ele fala a respeito da visita dos pastores que estavam no campo, cuidando das ovelhas, e foram até Belém para encontrar Jesus numa manjedoura. Então, ele é muito detalhista em relação principalmente a esse princípio do nascimento de Jesus, ali quando ele nasce, tudo isso. Então, ele procura se informar de tudo o que aconteceu. Por que ele procurou se informar? Porque, irmãos, diante de tantas notícias falsas que nós temos visto, de um evangelho muitas vezes distorcido, nós temos que aprender com Lucas a sermos criteriosos em relação àquilo que está nos sendo ministrado e ensinado. Muitas pessoas estão repetindo coisas que não procurou se informar se é de fato assim. As pessoas andam ministrando e falando, e seitas surgem aos montes por aí, e as pessoas não se dão conta, simplesmente porque acham que as escrituras falam daquela forma, mas não procuram se informar se a palavra de Deus é verdade. Por isso que hoje nós temos aí as testemunhas de Jeová, com um falso evangelho, sendo ministrando e cresceram, estão aí batendo de porta em porta, e as pessoas estão dando crédito a isto. Nós temos os mormons, que cresceram falando que nós, e tinham inclusive um filme, que foi feito, né, um documentário, com o título Fabricantes de Deuses, falando a respeito dos mormons, que nós vamos morar em planetas, que essa é a ideia que eles ensinam. As coisas mais absurdas, e está crescendo, e muita gente está dando crédito a isso. Nós temos os adventistas, com a profetisa Ellen White, que falando as maiores bobagens, as maiores besteiras, e as pessoas estão dando crédito até hoje. Até hoje está crescendo. E tem muitos que acham que os adventistas são irmãos em Cristo. Não são irmãos em Cristo. Não são irmãos em Cristo. Não são pessoas que ministram a palavra da verdade. Eles têm um falso evangelho também. Agora surgiu o que nós chamamos aí, que foi surgido em 1991, uma igreja chamada, na verdade uma seita, né? Relâmpago do Oriente, ou a Igreja do Deus Todo-Poderoso.
Está aí. Está dizendo que Jesus encarnou numa mulher, que Jesus é uma mulher. Eles são unicistas, estão pegando esse monte de coisa. Veio da China, essa seita. E está aí. Tá no YouTube. Bons filmes, boa produção, dublagem de excelente qualidade, mostram eles sendo perseguidos na China. Só que recentemente eu fui ver um filme desse, me indicaram para assistir, e eu fui ver um deles. Eu comecei a observar que eles não citam a Bíblia. Eles citam a Bíblia, mas vão num livrinho o tempo todo dizer o que o livro fala. Aí eu, mais do que depressa, percebi. Isso é uma seita. Isso é seita. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Aí foi procurar me informar. É exatamente uma seita. Então nós temos que ser muito criteriosos, irmãos, em relação às Escrituras. Aqui nós vemos o apóstolo, vemos, melhor dizendo, Lucas, aqui escrevendo o seu Evangelho, e ele procurou se informar. É aquilo que aconteceu lá em Bereia. Paulo esteve em Tessalônica, desce para Bereia, fugido. Chega em Bereia, começa a pregar, e diz que os de Bereia foram mais prudentes, ou mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles procuraram se informar se aquilo que Paulo estava dizendo condizia nas Escrituras Sagradas. Então nós temos que ser criteriosos o tempo todo, para nós não sermos levados por vento de doutrina. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta aos Efésios, lá no capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz que Deus levantou lideranças. E quais são as lideranças que Deus levantou na época? E que alguns ainda estão até hoje, que são necessários, que são os pastores e mestres. Olha só o que diz aqui, a partir do verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Na época ainda havia os apóstolos, né? E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mas por que Deus levantou essa liderança para dirigir a igreja? Com propósito, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, venhamos pensar de uma só maneira, e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida e à estatura de Cristo. Mas olha só o que diz o verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, à medida que eu vou conhecendo a palavra, à medida que eu vou me aprofundando nas Escrituras Sagradas, eu não vou ser levado por ventos de doutrina. O apóstolo Paulo, inclusive, escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos tempos alguns vão se apostatar da fé por dar ouvidos a doutrinas de demônios. Então nós temos que estar muito bem fundamentados, não ser como criança. Ouve uma coisa, se encanta, né? Fica inquieto. Ouve uma bobagem de um lado, corre para lá, ouve do outro lado, corre para cá. E sabe aquela coisa de ficar indo atrás de pregador, ensinando ensinos que não procedem da palavra de Deus? Não, nós temos que conhecer bem a palavra de Deus. É igual aquela pessoa que lida com dinheiro e ele consegue identificar uma nota quando ela é falsa. Por que ele conhece a nota falsa? Porque ele está muito bem familiarizado com a nota verdadeira. A verdade, a nota verdadeira é tão real que quando ele pega a falsa, isso aqui é falso. Então nós, como cristãos, nós temos que estar muito bem fundamentados nas Escrituras. Por isso que há a necessidade de uma boa teologia, uma teologia bem fundamentada nas Escrituras Sagradas. E eu aconselho a teologia reformada, que ela é muito bem fundamentada nas Escrituras, conhecer bem a doutrina, para nós não sermos levados por ventos de doutrinas falsas, por ensinos que não é conveniente, que não procede das Escrituras. Porque no verso 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescimento, irmãos, aprendizado, maturidade. Lucas, quando ele ouviu o Evangelho, ele se encantou, se converteu, mas na primeira oportunidade que ele teve para conhecer ainda mais, se aprofundar ainda mais, ele fez isso. Assim tem que ser cada um de nós, conhecer com profundidade a nossa fé. Temos que estar com a fé muito bem firmada.
Aí vem uma igreja como essa aqui, né? Igreja do Deus Todo-Poderoso, dizendo que Jesus é uma mulher. Você fala, que absurdo, mas que maluquice é essa? Mas surgiram os adventistas falando que Ellen White era a profetisa, que tinha gente morando na Lua. Todo mundo acreditou e está aí até hoje. O Testemunho de Jeová, com sua doutrina maluca também, está aí até hoje. Os mormons dizendo que somos deuses, que vamos habitar em planetas, que vamos povoar planetas, estão aí. E cresceram, estão levando um monte de gente. Então essa doutrina aqui também do Deus Todo-Poderoso, o relâmpago do Oriente, daqui a pouco vai ter um monte de gente seguindo isso. Agora, quem? Quem não está bem fundamentado nas Escrituras. Quem não procura se informar da palavra. Por isso, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você o seguinte: cuidado com essas doutrinas loucas que surgem por aí. Cuidado com esse monte de gente que anda pregando e ensinando coisas que não condiz com a palavra de Deus. Então estude a palavra. Algum tempo atrás nós gravamos um vídeo, como identificar uma seita. Vou colocar aqui depois nos comentários para você dar uma olhada. Dê uma olhadinha lá, como identificar uma seita. Como é que eu sei se aquilo que está sendo ensinado é uma seita ou se é a verdade bíblica? Tem algumas orientações que a gente pode seguir. Eu vou colocar aqui, depois você dá uma olhada para poder se informar melhor, para ficar mais atento. E seja como Lucas, seja prudente, seja como Lucas, se informe, seja como Lucas. Na primeira oportunidade, vá se informar se aquilo que você está sendo, naquilo que você está sendo doutrinado, naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está, de alguma forma, sendo ministrado, se procede nas Escrituras Sagradas. Seja criterioso, meu irmão. Seja cuidadoso. Seja zeloso pela sã doutrina. E você, líder, você que é pastor, você que tem essa responsabilidade de ministrar a palavra, cuidado com aquilo que você lê, cuidado com aquilo que você ministra, cuidado com aquilo que você ensina. Procure se informar se é conveniente, se procede, se é bíblico. Então estude a palavra, debruce em cima das Escrituras e de bons livros teológicos, de gente séria, de gente competente, não ensinando bobagem como temos visto por aí. Cuidado. E que Deus possa nos livrar dessas seitas e essas heresias que, infelizmente, têm infectado um monte de gente por aí, inclusive pastores que deveriam ser mais cautelosos e deveriam ser zelosos e vigilantes da sã doutrina. Infelizmente, isso tem acontecido também. Que Deus nos guarde, que nos dê o conhecimento, que o Espírito Santo nos ilumine a cada dia mais através da sua palavra, através das Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.